Pois é, Luana, se deputados e senadores vão trabalhar só uma semana por mês, eles não deveriam pelo menos se esforçar para um acordo que vote alguma coisa importante, como algumas coisas como essas que você falou aí. Essa paralisia não prejudica o cidadão? Natália, quem vai responder essa pergunta pra gente é o cientista político Valdir Pucci, que está aqui com a gente no estúdio do Repórter Brasil. Bom dia, professor. Então, essa paralisia prejudica a sociedade? Até que ponto há esse prejuízo? Bom, inicialmente, basta a gente olhar a lista que você nos apresentou na abertura, ou seja, o país não para nesse período. Então, não é por causa das eleições que os temas importantes para o país vão ser impostos de lado ou simplesmente não serão analisados. Então, a gente tem dois prejuízos aí. O primeiro seria um prejuízo mais financeiro. Afinal de contas, você tem toda uma máquina do Congresso Nacional funcionando e essa máquina, então, ela gera custos para a sociedade. E o segundo prejuízo é justamente o prejuízo voltado para a área da questão dos temas que são tratados, ou seja, o país precisa resolver os seus problemas e não consegue porque a classe política só olha para a sua reeleição. Pois é, professor, e isso é inegável e até dá para se entender essa questão dos políticos estarem agora apenas preocupados com a eleição. Afinal de contas, se alguns parlamentares não se reelegerem, eles não estarão aqui ano que vem e outros disputam estão em outras, disputa por outras vagas, o governo do estado, vice-governador, senador, enfim. Tem uma saída para isso, para conciliar esses dois interesses, o interesse da sociedade e o interesse do político em se reeleger, em continuar no poder? Bom, inicialmente, essa é uma verdade, ou seja, não dá para a gente pedir para a nossa classe política simplesmente esquecer a eleição, porque isso não ocorre em nenhum lugar do mundo, ou seja, os políticos vivem ou pensam na sua reeleição a cada 4 anos. O que nós precisamos, na verdade, seria um bom senso, um equilíbrio entre essas duas demandas, ou seja, na medida em que ele também fizesse a sua campanha, ele não abandonasse Brasília nos dias necessários. Se no funcionamento normal do Congresso ele pode funcionar, ele funciona geralmente durante somente 3 dias, de terça a quinta-feira de manhã, por que não manter esse mesmo pique durante a própria eleição? Até porque com o avião, a facilidade de locomoção, hoje ele poderia sair de Brasília pela manhã e estar no seu estado à tarde ou à noite para continuar a sua campanha. E aí a participação da sociedade, professor, é muito importante para cobrar essa efetividade no trabalho do Congresso Nacional. Sim, a sociedade ela poderia exercer também essa pressão em relação ao congressista, ou seja, até mesmo de uma forma bem simples, durante a semana, enquanto você visse o seu candidato em campanha e soubesse que ele era um deputado ou senador, perguntar para ele por que ele está ali no município, no interior da Bahia e não em Brasília exercendo a sua atividade pela qual ele foi eleito na eleição passada. Seria uma cobrança simples e uma cobrança onde o eleitor mostraria ao candidato já político que ele está de olho nessa situação. E também a cobrança dos funcionários. Muitos deputados e senadores, alguns deputados e senadores costumam usar funcionários pagos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal na campanha nos estados. Isso é legal, né, professor? Isso é totalmente legal. O funcionário público, seja ele comissionado ou não, a função dele é para trabalhar naquele cargo para qual ele foi indicado, seja no gabinete do parlamentar, seja em outras funções ligadas à atividade legislativa e não durante a campanha eleitoral. Então, o eleitor que souber dessa situação, ele tem a obrigação de denunciar, ele pode denunciar inclusive ao próprio Ministério Público Eleitoral, que é o mau uso justamente do dinheiro público. Agora, professor, só para a gente contrabalançar, um dos argumentos dos parlamentares usados para fazer esse trabalho mínimo, no esforço concentrado nesse período pré-eleitoral, é o perigo de se analisar projetos que mexam no orçamento, projetos populistas, enfim, que futuramente prejudiquem a sociedade, que eles votem agora a favor para poder garantir a sua reeleição, mas depois isso vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar o país como um todo. Tem como resolver esse problema? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o político que age pensando apenas na eleição, ele não seria um bom político, ele não está realmente interessado pelo futuro do país. Então o eleitor tem que ficar atento a esse político, é um político populista e não reelegê-lo. A segunda questão é que o uso das votações para medidas populistas não pode ser utilizado como desculpa, até porque nós temos instituições capazes de barrar esse populismo. Então, por exemplo, uma medida votada na Câmara e depois aprovada no Senado, ela precisa passar pela sanção presidencial. Isso vai ocorrer muito possivelmente depois da eleição, ou seja, a medida populista hoje pode ser barrada lá na frente. Então, isso não pode ser utilizado
como desculpa para não se trabalhar ou não agir em prol do país. Ok, professor. Então, não há desculpa para não trabalhar e a receita a sair da sociedade ficar atenta. Sim, a sociedade a melhor maneira de se cobrar um político é com a sociedade. Se ela é capaz de cobrar que ele haja da maneira como ela espera, então automaticamente ele vai começar sim a agir como a sociedade deseja. Ok, professor Valdir Pucci, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Natália. Obrigada, Luana.